dar no início dessa aula uma revisada aqui sobre os conceitos, né, que vocês viram ali no presencial. Então, como na aula passada, né, no nosso primeiro encontro, me foi solicitado que fizesse uma revisão da parte de fundamentos elétricos, acabou, né, que a gente não teve uma teoria aqui já da parte das unidades de medida, dos sistemas de conversão, né, dos múltiplos e submúltiplos ali, eh, da unidade de medida linear do sistema internacional, certo? E acabou sendo, né, ficando ali muito para o momento presencial, certo? Então eu acredito, né, que às vezes esse conhecimento, por ter sido visto em um momento, muito conteúdo num dia só, acabou não sendo, talvez, né, consolidado pela grande maioria. Então, eu vou fazer uma revisão aqui de todos os conceitos que foram vistos, né? Eu vou passar um pouco mais rápido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando, tá? E o intuito hoje, né, é chegar até na parte, eu começar a falar sobre os cálculos ali envolvendo a parte de projetos mecânicos, né? Então a gente vai falar sobre as condições de equilíbrio estático, o que que é momento, né? Força, pressão. Então eu vou chegar até, pretendo, né? Chegar até nessa parte, beleza? Nesse encontro presencial de vocês, agora no sábado, vocês já vão ver um pouco lá, né? Sobre os elementos de fixação, ou seja, quando a gente tem, né, conjuntos mecânicos, a fabricação dele acontece em peças, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um conjunto, né, uma máquina. Então, uma máquina nada mais é do que a união de diversos elementos de máquina, né, montados ali de uma forma a dar aquela aplicação final, aquela máquina ali. E aí, para eu conseguir, né, associar esses elementos, poder fazer a montagem desse conjunto, a gente tem ali, né, alguns sistemas, a gente precisa definir algumas tolerâncias, algumas dimensões, alguns valores de tolerância dimensional, né, no tamanho, alguns valores de tolerância geométricos, que é na parte da forma, certo? E também a gente tem ali os elementos chamados de elemento de fixação, que realmente faz a união de diversas peças mecânicas. Então a gente tem os parafusos, né, que são elementos de fixação que podem ser removíveis. A gente tem os elementos de fixação que são fixos, né, como os rebites. E aí, para a gente dimensionar esses elementos, para a gente conseguir escolher esses elementos, né, a gente tem que ter uma base de cálculo ali para conseguir determinar os esforços que esses dispositivos estão submetidos, né? Então, com o conhecimento de algumas características dos materiais, né, a gente consegue determinar se aquele elemento está corretamente dimensionado para aquela aplicação. O que que eu falo? Então, se eu tenho, né, por exemplo, vocês vão ver lá numa situação de aprendizagem prática. Se eu tenho um elemento de fixação, um parafuso, né, fixando ali como se fosse uma bancada, algum elemento que vem um peso em cima dele. Então, o peso, né, ele é a ação de uma força da gravidade sobre uma massa que tende a puxar ele para baixo, né? Então, a força peso, se a gente representar ela em termos de força, né, ela sempre aponta, né, da vertical de cima para baixo, em direção ao centro da Terra. E aí, quando o parafuso ele fixa dois elementos, por exemplo, essa prateleira numa parede ou em outro elemento metálico, eu vou ter ali forças, né? Essa força vai gerar tensões internas nesse elemento. O que que seriam essas tensões internas? Seria ali, né, com a aplicação dessa força externa, o meu material internamente ele reage a essa força. E como que ele reage a isso? Criando tensões, né, para contrabalancear essa força. Então é gerado tensões internas nos nossos elementos, certo? Para conseguir equilibrar aquela força. Essas tensões que vão determinar como eu devo dimensionar o meu elemento, certo? E esse dimensionamento, ele envolve, né, tanto a forma geométrica, né, realmente o quanto de material eu vou ter ali, envolve a questão das propriedades, né, o tipo de material que eu vou aplicar no meu elemento. Então, eu tenho diversos tipos de material, cada material
com suas propriedades mecânicas características, né? Então, esses conhecimentos de dimensionamento exato, vocês vão ver, né, mais para frente, ali na parte, quando vocês verem a parte de projetos, mas a gente já nessa disciplina começa a entender esses conceitos, né? A como que isso atua no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente tem lá um elemento, né, um elemento de fixação, um parafuso, numa estrutura metálica, então aquele parafuso ele não está ali de forma aleatória, né? Então realmente tem um cálculo ali para saber qual material e qual o diâmetro desse parafuso para conseguir resistir àquelas solicitações, certo? E aí, então, eu vou começar aqui, fazer relembrar vocês, né, sobre as unidades de medida, né? Então, a gente tem que ir lá, desde dos primórdios, lá na época em que o ser humano foi criado, né? Então, assim, desde sempre a gente teve a necessidade de fazer contagem, de estimar a quantidade, né? Então, o ser humano, ele sempre, né, teve essa necessidade e ele começou a desenvolver um sistema para quantificar as coisas. Quando a gente fala, né, que dentro da mecânica, que a gente utiliza muito grandezas lineares, né, como comprimento, espessura, altura, a gente começa a estudar o conceito da metrologia, que é o estudo dessas unidades de medida. Então, ao longo do tempo, foram adotadas ali diversas medidas, né, para se conseguir medir distâncias. Então, essas medidas, com as ferramentas da época, né, como não se tinha ferramentas padronizadas, ferramentas que realmente dessem uma certa precisão, foi baseado inicialmente em partes do corpo humano. Então, o ser humano começou a contar, né, medidas, começou a medir através de partes do seu corpo humano. Então, quem nunca foi fazer uma medida, né, por exemplo, de um espaço, de uma área, um cômodo da casa, alguma coisa, e usou como referência o passo, né? Então, chega lá, eu dou um passo largo, a cada passo contado largo ali, eu estimo que é 1 metro, e aí eu faço essa medida dessa distância. Então, esse é um exemplo, né, da gente utilizar partes do corpo humano para fazer medidas. Outras medidas, a polegada, o palmo, o pé, né, jarda. Então, são realmente unidades de medidas que foram baseadas na parte do corpo humano. Só que a gente, né, com a evolução, houve-se a necessidade de ter uma padronização dessas medidas, ou seja, um sistema, né, em que fosse entendido em qualquer parte do mundo, certo? Então, através disso, foi criado o Sistema Internacional de Medidas como forma de padronização das grandezas físicas, né? E o metro, ele foi padronizado dentro do Sistema Internacional como medida de grandeza linear. Então, a gente tem, né, dentro do SI, o metro, que ele é utilizado para medir distâncias e dimensões, né? Seja em construções, projetos de engenharia, indústrias e muito mais, certo? E aí, né, com a necessidade da gente medir desde coisas muito grandes até muito pequenas, criou-se também os múltiplos e submúltiplos dessa unidade do metro, certo? Quando eu trabalho nessa escala, né, então a gente tem aqui as escalas de comprimento, né, sendo o metro a padronização, só para a gente medir coisas pequenas, ou seja, menores do que o metro, a gente tem os submúltiplos, né? Que é essa parte aqui à esquerda, né? Dessa representação que eu coloquei para vocês. E quando eu tenho, né, que medir coisas maiores, por exemplo, distâncias, comprimentos de linhas de transmissão, eu utilizo múltiplos desse número para realmente dar essa noção de grandeza, certo? Então, por exemplo, o quilômetro, ele é usado para medir grandes distâncias, né? Por exemplo, rodovias, igual exemplo das linhas de transmissões que eu dei. Já o centímetro, né? Quando ele é um submúltiplo aqui, por exemplo, ele é útil para medições menores, então de algumas peças mecânicas e algumas unidades de comprimento menores. E aí, quando eu preciso, né?
de medições com alta precisão, aí eu já trabalho na escala de milímetro e ainda tem escalas menores aqui do que o milímetro, certo? E aí, uma das formas, né? Então, se eu tenho uma unidade padrão, tem os seus múltiplos e seus submúltiplos, eu preciso saber transitar dentro dessas escalas do metro, né? De forma a converter essas unidades de medida. Então, quando eu ando, né, quando eu falei que nas escalas dos submúltiplos da esquerda para a direita, eu sempre multiplico por 10. Então, tá vendo essa seta em azul aqui, ó, indicando vezes 10 vezes 10 vezes 10? Ou seja, a cada casa dessa que eu ando, eu vou para converter para a próxima, eu multiplico por 10. O que que seria esse? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 5 metros e quero saber, né, quantos centímetros representa esses 5 metros. Então, eu ando uma vez em uma casa, ando duas vezes. Eu multiplico por 10, né? Então, é vezes 10 vezes 10. Ao total, eu vou ter uma multiplicação aqui vezes 100, ou seja, 5 metros me representa 500 centímetros, certo? E se eu tivesse que quisesse saber aqui em milímetros, eu multiplicava por 10 novamente, que aí seria 5.000 milímetros, certo? E agora, se eu quiser saber, né, andar nessa escala aqui da direita para a esquerda, ou seja, se eu tenho lá, né, eu quero saber, por exemplo, eu estou aqui nessa escala de decímetro. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 decímetros e quero saber quantos hectômetros representa esses 2 decímetros, o que que eu faço? Eu vou dividindo por 10, certo? Então, olha, eu já ando aqui nessa escala vermelha, né, dividindo por 10 a cada casa dessa que eu passo aqui até chegar onde eu quero. Então, eu tô aqui, ó, eu tô nessa casa de decímetros, certo? Então, eu ando uma vez, né? Vou para metro, depois eu ando duas vezes, vou para decâmetro, depois eu ando mais uma vez e chego em hectômetro, que é onde eu quero. Então eu tenho que dividir por 10, ó. Divido por 10 aqui, divido por 10 aqui e divido por 10 aqui. Ou seja, eu divido por 10 três vezes, né? Então esses dois decímetros, eu tenho que dividir ele, né? Por quanto? Dividir por 10, né? Depois dividir por 10 de novo e depois dividir por 10 de novo. Ou seja, isso me representa 0,002 hectômetro, certo? Ficou claro aqui, pessoal? Deu para entender, né? E que é tranquilo transitar nessas escalas? Tá de boa? Beleza. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, pessoal. Então, a gente viu, né, a padronização dentro do sistema internacional. Só que a gente não utiliza, né, apenas o sistema internacional. Então, em algumas situações, principalmente aqui dentro, né, da nossa indústria mecânica, das áreas de manutenção, a gente é comum, né, encontrar medidas também em polegadas, que ela é uma medida muito comum em desenhos técnicos de peças importadas, e equipamentos ali também padronizados de outros países, certo? Então a polegada ela é muito utilizada ali na parte do Reino Unido, na parte dos Estados Unidos, e quando eu tenho peças importadas, essas medidas, né, nos catálogos técnicos vêm em polegada, certo? E muitas vezes a gente precisa converter essas medidas em polegada para milímetro aqui, que é o que é adotado no Brasil. Então, o Brasil ele adere ao sistema internacional. E por que que eu precisaria fazer essas conversões? Então, supõe que você tem, né, por exemplo, lá na sua indústria, você tem uma máquina, né, que tem um pino, por exemplo. Então, ela tem lá um pino para fazer a união de dois elementos, certo? E aí esse pino quebrou, né? Quebrou, e aí você precisa repor esse pino, e às vezes você pedir isso, né, importado vai demorar demais, ou vai ser muito oneroso, aí o que que você precisa fazer? Precisa pegar aquele desenho daquela peça ou medir aquilo em milímetros. Para quê? Para você fazer um outro desenho e mandar para fabricação aqui no Brasil em milímetros. Então, saber converter, né, entre essas unidades, entender em quais situações cada uma delas é mais adequada,
é importante aqui para todo técnico em eletromecânica, certo? E aí a gente tem aqui, né, que a polegada, como eu disse, ela é uma medida do sistema imperial, que é muito utilizado nos Estados Unidos, Reino Unido, entre outros. E ela traz consigo, né, um parâmetro de conversão que é importante todo mundo decorar, né? Ou seja, realmente saber isso de cabeça. Que uma polegada, né? Então a representação de polegada, esses dois traços em cima, ela equivale a 25,4 milímetros, certo? Então, se eu tenho uma medida em polegada para fazer a conversão direta de polegada para milímetro, e basta eu multiplicar por essa constante de 25,4, certo? E aí a ferramenta mais comum que é utilizada para fazer essas medições, geralmente em paquímetro, né? Então a gente tem aqui uma foto de um paquímetro universal. Então geralmente a gente tem duas escalas, né? Pode ter ele em escala em milímetro e em polegada. Então ele é muito utilizado para a gente conseguir também medir em polegadas, certo? Então, na indústria, como eu disse, né, muitas peças, parafusos, componentes, eles podem vir com essas medidas em polegadas, principalmente quando a gente trabalha ali com equipamentos importados, certo? E aí, para a gente fazer uma usinagem, né, passar por algum processo de fabricação, a gente precisa medir com precisão esses elementos. E aí, muitas vezes, a gente trabalha aqui no Brasil, né, com polegada. Então, como eu disse, a conversão direta, por exemplo, se eu tenho uma polegada, então, um cano, por exemplo, de 2 polegadas, para saber em milímetro, é 2 polegadas, né, vezes os 25,4, que dá 50,8 milímetros, certo? Então, para fazer essa conversão de polegada para milímetros, realmente é uma forma mais direta, uma multiplicação direta. Mas e quando eu encontro polegadas fracionadas, né, fracionária, e preciso transformar isso para milímetro? Ou seja, se eu tenho uma unidade, né, que é, por exemplo, 5/16 de polegada, como eu transformo isso para milímetro? Vocês lembram lá? Vamos lá, eu quero saber quanto que é 5 dividido por 16. isso. Em milímetros. Eu faço como? Então, 5 dividido aqui, por ó. 16 deu 30,3125. Isso. Tá bem que basta eu dividir essa fração, né? Então, fração é essa representação aqui de proporcionalidade, certo? Então, em frações, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, né? Esse carinha de cima aqui, ele é chamado de quê? Opa. Ele é um numerador. E esse daqui é chamado de Denominador. denominador. Então, eu divido essa fração e depois multiplico pela minha grandeza de 25,4, né? Então, deixa eu pegar aqui a calculadora, eu não lembro de cabeça, não. 5/16 dá 0,325, né? 0,325 vezes 25,4. Isso é quanto? 7,937 milímetros. Isso, 7,9375 7. milímetros. Aqui, ó, então aqui eu já vou entrar em outro conceito muito importante aqui para a gente Até, também. até uma pergunta. Lá nas respostas eu sempre coloquei 3 casas. Isso não tem Isso. influência, não, né? Não. Isso que eu falei, vai depender da aplicação, né? Da, do quão preciso é a minha medição ou do quão precisa é a minha aplicação. Então, para peças mecânicas, 2 ou 3 casas decimais já é suficiente, certo? Então, por exemplo, se eu quiser representar esse número aqui com 2 casas decimais, como que eu faço? Daria quanto? Todo Com mundo lembra? 7,994, né? Vai arredondar aí para Isso. uma a mais. Então, quando eu tenho, né, por exemplo, eu vou querer representar aqui, ó, com 2 casas decimais. Se a terceira casa aqui for maior do que 5, eu somo um na próxima, certo? E elimino o restante. Então dá 7,24.
Se esse número aqui fosse, por exemplo, menor do que 5, fosse um 3, basta eu descartar aqui e eu conservo essa última unidade, essa última casa decimal aqui, certo? Alguém tinha No, ca- levantado no a mão? caso, no caso, só um instante, por favor. No caso lá das respostas, eu não usei esse critério de arredondamento, onde tem 5 você fica igual, onde tem menor que 5 você reduz, e quando tem maior que 5 você aumenta. Eu só coloquei as três casas. Isso significa que eu tenho que fazer novamente ou pode deixar assim? Não, pode deixar assim. É porque isso é importante, porque dentro da física, né, dentro da mecânica, quando eu trabalho com números fracionados, ou seja, com essas casas decimais e faço arredondamento, dependendo do arredondamento, isso vai carregando um certo erro nas minhas contas, certo? Sim, E aí eu tenho uma propagação de erro. Se eu faço um arredondamento, né, que não segue, por exemplo, esse padrão, lá no final, essa propagação de erro vai ser um valor muito alto. Então, por isso que existe esse sistema de arredondamento, para propagar menos erro possível durante os cálculos. Júnior, obrigado. tá com a mão levantada? Boa noite. Boa É, noite. Boa é porque noite. da semana passada a tela, o senhor estava mexendo, aí estava aparecendo para mim, agora só tá a tela parada na frente aqui. Você não está escrevendo nada nela, não, né? Pessoal, vocês estão enxergando aqui o que eu estou escrevendo ou não? Eu tô de boa. Ô, Júnior, você tá pelo celular? Você tá pelo computador? Como é que é? Estou pelo celular. Pelo celular? Você tá pelo aplicativo do Teams, não é? É, Você consegue clicar no link lá e tentar abrir por um navegador, tipo o Google Chrome dentro do seu celular, porque geralmente o aplicativo do Teams ele costuma dar esse erro. então tá bom, vou sair aqui e vou testar. Tá, Obrigado. nada. Guilherme, Professor, também não tá aparecendo pra mim não, aqui não. tá não? Tenta Tá fazer o não. mesmo processo que o Júnior vai fazer. Quando você abrir, tenta pegar aquele link e mandar abrir no navegador externo. Quando você clicar no link, vai perguntar assim: abrir o aplicativo ou continuar no navegador externo? Tenta continuar pelo navegador. Tá ok, então. Tá, eu vou aguardar um pouco aqui. Então, pessoal, acho que. Deixa eu só confirmar que está gravando. Não, tá gravando. Então, depois eles assistem essa parte. Eu vou acelerar aqui mais um pouco. E agora, quando eu tenho. Outro mesmo exemplo. Então, vamos lá. Todo mundo sabe como ler esse número aqui? Ou 3 esse? polegadas, 5 oitavos? Esse, 3 polegadas, 5 oitavos, né? E esse daqui, 2 polegadas, 1 oitavo. Então, a forma de leitura é esse. E como que eu faço essa conversão aqui, para saber em milímetros? Primeiramente, eu faço a divisão aí do 1 pelo 8, né? E somo ao 2 e multiplico por 25,4 para dar milímetro. Isso. Ou também, né, para ficar mais fácil o entendimento, eu separo. Então, aqui é o que? Eu tenho duas partes inteiras e tenho um oitavo de parte fracionária, certo? Ou seja, esse mesmo número é o que? É 2 polegadas mais um oitavo de polegada. E aí Isso. eu converto cada parte dessa de forma separada. Converto essa em milímetro e no final eu somo, certo? Ou seja, então, 2 polegadas vezes 25,4 mais 1 dividido por 8 vezes 25,4, certo? Isso aqui, 50,8 mais 0,125, 1 por 8? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 0,125. 0,125 vezes 25,4, certo? Então seria 50,8 mais 5, opa, 5, 375. 275, 3. 3, 3,175. A soma vai dar 5,3975, né? Milímetros. Acho que Isso. é isso. Então, a forma de converter é dessa forma. Então,
quando você falou, Edivan, o que você realmente divide isso daqui e soma e depois multiplica por 25,4, esse processo aqui é o mesmo. Por quê? Porque se eu tenho aqui, ó, esse aqui é 3 mais 5 dividido por 8, né? Se eu fizesse essa conversão, vezes 25,4. E aí, o que que eu fiz aqui? É a regra de multiplicar, né? Os dois termos aqui. Então, se você divide e soma e depois multiplica por 25,4, dá a mesma coisa. Ou seja, eu só representei aqui mais fácil entendimento, né, para o pessoal conseguir fazer. Cadê os meninos que não estavam vendo a tela? Vocês conseguiram entrar, será? E quando eu tenho milímetro em quando eu quero transformar agora, né, milímetro em polegada fracionária. Vocês lembram lá? Então, se eu tenho uma unidade que está em milímetro e aí eu quero representar isso em polegada, né, como em catálogo fracionário. Como que eu faço? Isso é muito comum, por exemplo, né, na indústria ali, quem trabalha com chapas metálicas, né? A gente tem muito que as espessuras das chapas é dado em polegada, certo? E aí eu quero, por exemplo, uma aplicação em que eu encontrei que a minha espessura de uma chapa, ou espessura da minha peça, o diâmetro, é 3,969 milímetros. Quero saber quanto que é isso em polegada. Qual que é o passo, né, que a gente faz para conseguir fazer essa conversão? Eu pego essa dimensão em milímetro. Então, olha a fórmula aqui, ó. Eu pego a minha dimensão em milímetro, divido pela minha constante de 25,4, e aí eu multiplico e divido por 128. Por que que eu faço isso, né? Então, note que quando eu multiplico e divido por 128, nada altera no meu resultado. Por quê? 128 dividido por 128 é 1. Então, eu faço isso só para eu conseguir encontrar, né, um valor de fração que eu vou conseguir ir simplificando até encontrar o valor fracionário. E esse parâmetro de 128, ele vem lá da resolução dos nossos equipamentos de medição, certo? Então, vocês chegaram a ver isso no presencial? Sim, fizemos bastante exercício desse jeito. Ah, então tá tranquilo. Então, acho que alguém tinha na mão, levantou a mão. Pode Também não falar. estava aparecendo, professor. Já entrei, saí, mas não deu conta. Não tá aparecendo? Ixi, aí eu não sei, cara. Porque eu acredito que é só pra. O restante tá vendo, né? Eu vou continuar assistindo desse jeito mesmo, dá para entender devagarzinho. Tá. De qualquer forma, quando ficar gravado, né, vai ter aqui as anotações que eu faço. Fica gravado, Não, ok. tá? Então, vamos lá. Rapidinho aqui, ó. Então, 3,969. Deixa eu ver, acho que eu tenho um exemplo aqui em branco. Vamos fazer isso daqui. Então, vamos fazer esse. Então, como que eu transformo isso aqui? Então, olha aqui a minha fórmula. Eu pego essa dimensão, que está em milímetros, 3,175, certo? Divido pela minha fração, 25,4 milímetros. Se eu fizer só isso daqui, eu vou ter um valor, né, quebrado aqui, 0, alguma coisa, correto? Isso vai me dar um valor que a gente fala que é um valor quebrado aqui em polegadas. Só que em catálogos, em fabricante, né, a representação geralmente é em valor fracionário. Ele não dá esses valor quebrado. E aí que entra essa grandeza aqui, né, para a gente conseguir transformar, né, em valor fracionário. Então, se eu pego os meus 3,175 divido por 25,4, eu vou ter. Não, fiz. Tava. Então, 3,175 dividido por 25,4. Ponto Dá, 125. isso. Dá 0,125 polegadas, certo? Só que se eu Isso. for procurar em algum Não tem o catálogo, que em alguma fazer. dimensão, eu não encontro Igual. 0,125 polegadas. Eu preciso transformar isso em uma fração. E como que eu faço? Eu multiplico por 128 em cima e embaixo. Então, Ok. isso daqui nada altera, né, o meu valor. É só 16. uma Igual a forma. 8. Tá quanto aqui em cima?
vai dar 16, depois vai dar 8, depois vai dar 4, depois vai dar 2, depois vai dar 1. 1 sobre Vezes... 32, é isso? Eu fiz na cabeça aqui. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui, porque às vezes estão aqui, ó, multiplicando 0,125 vezes 128 vai me dar 16, Isso, dividido por 128, 128. certo? Só que eu preciso agora reduzir essa fração o máximo que eu consigo, certo? E eu reduzir uma fração é 8, encontrar o quê? É 4, encontrar o maior número que 2, divide os dois 1, números ao mesmo tempo, certo? 128. Então, eu começo, esse processo, né, a gente acha, encontra o máximo 32, né? divisor comum. Então, se eu dividir, né, o 2, então eu vou encontrar os números pares. Eu tenho um número par aqui e tenho um número par aqui. Então, eu vou testando meus números pares, a divisão, né, até encontrar aquele maior número. Ou seja, qual que é os meus números pares? Zero, né, que começa por ele, 2, 4, 6, 8, né, 10, e assim vai, certo? Então, o que que a gente faz? Então, vem aqui. Zero divide todo mundo, mas o resultado dá zero, não importa, né? Não interessa. Então, o próximo número par aqui, 2. 2 divide 16, divide 128 ao mesmo tempo? Divide. Então, ele é um possível candidato a máximo divisor comum, certo? E aí eu vou testando o próximo. 4 divide os dois, ó, 16 divide por 4 e 128 divide por 4 também. Então, 128 dividido por 4 é 32. 16 dividido por 4 é 4. Então, ele se torna agora, né, o meu máximo divisor comum. Então, ele toma o lugar do 2. E aí eu venho aqui por 6. Por 6 divide os dois? Não, né? Então, 6 não divide 16, ou seja, dá um número quebrado. Então, não vale. Não vai, né? 8. 8 divide os dois. Então, 16 por 8 dá 2. 128 por 2 dá 8, né? Se eu não me engano. 128 dividido por 8. Dá 16. Então, opa, agora o meu 8 já se tornou 128. 128 dividido por 8, né? Dá 16. Então, aqui, ó, o meu maior número até agora foi o 8. Então, eu vou, né, utilizar ele como máximo divisor comum. Vou dividir aqui por 8, vou dividir aqui por 8. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 2 dividido por 16. Opa, eu consigo dividir ainda, não consigo? Então, eu divido, simplifico por Oitavo. 2 aqui. Divido por 2, divido por 2. Isso me dá 1 oitavo de Oitavo. polegada, certo? Oitavo de polegada. Ok. E agora, quando eu tenho uma polegada, né, como a gente acabou de fazer. Então, a gente fez o mesmo passo a passo. Então, basicamente, né, quando eu tenho uma polegada milesimal, certo? Eu multiplico e divido por 128, em cima e embaixo. Então, é 0,312 vezes 128, dividido por 128. Eu faço essa multiplicação e vou simplificando, certo? Então, 0,312 vezes 128 vai me dar que é aproximadamente 40, eu arredondo, tá? 40 por 128, certo? E aí eu vou dividindo, né? 2 divide, né? Dividido por 2, dividido por 2. Vai me dar 20 por 64, Isso. certo? E aí eu vou dividindo. Então vai dar, divido por 2 de novo aqui, por 2. Vou simplificando, pessoal. Isso aqui é um processo de simplificação de fração. Então vou simplificando isso até que eu chegue a um valor que eu não consigo mais fazer essa divisão, certo? Então vai me dar 10 dividido por 32. Aí eu consigo simplificar de novo, que é um número par, divido aqui por 2, divido aqui por 2. Vai ser o quê? 5 16. Eu consigo encontrar um número que divide aqui e aqui ao mesmo tempo? Não. Então eu cheguei no meu valor de fração irredutível, né? Então aqui já eu não consigo mais reduzir, então eu já encontrei meu valor em 100% de polegada. polegada. Ou seja, 0,312 polegadas é igual a 5,16, né? 5,16 avos de polegada, certo?
Aqui não. Vocês chegaram a ver escalas também, né? Então, por exemplo, quando a Não. gente. Ah, não. Então, o que que é escala em desenho? Então, em desenho técnico, a escala é a razão. Razão me significa uma divisão, né? Uma proporção entre o tamanho de um objeto no desenho e o seu tamanho na vida real, certo? Então, essa é a definição de escala. O que que significa isso? Então, por exemplo, na vida real, né, eu tenho aqui, por exemplo, objetos, né, igual esse celular, eu tenho um objeto que ele é tridimensional, certo? E eu preciso desenhar isso. E antigamente a gente só tinha, né, formas de desenho bidimensional. E quando, né, eu tenho elementos muito grandes, esse elemento não vai caber no meu papel, na minha folha de desenho, concorda? Então, a escala nasceu lá na representação de mapas geográficos, ou seja, quando eu preciso representar um mapa geográfico, eu não consigo desenhar o tamanho de uma cidade, o tamanho do mapa mundi em um papel se tivesse na escala um para um, né? Usasse as mesmas dimensões, concorda? Então as escalas elas foram utilizadas para indicar essa proporção, para eu conseguir desenhar de uma forma que eu mantenha a proporção entre as medidas. Ou seja, uma forma que eu pegue um objeto muito grande, consiga representar ele no papel, só que quando eu for interpretar essa leitura e precisar trazer isso para a vida real de novo, eu utilizo essas escalas de proporção para conseguir medir na forma real, certo? Então, as escalas permitem representar esses objetos, né, de grande tamanho no papel, mantendo as suas proporções. Da mesma forma, eu consigo, né, desenhar, representar objetos pequenos, né, em papel, de uma forma que eu consiga representar ali todos os detalhes que eu preciso. A forma de representar isso, se eu tenho um objeto muito pequeno e quero representar ele num papel para mostrar os detalhes, ou eu tenho um objeto muito grande e quero representar num papel, vai determinar se é uma escala de ampliação ou se é uma escala de redução, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, né, as categorias de escala. Então, toda escala ela é representada, né? A gente pode representar ela de uma forma assim, ó, 1 para x. Certo? Então, sempre vocês vão encontrar em desenho, quando pegar uma folha de desenho, vai ter lá assim a representação escala 1 para x, onde esse carinha aqui, ó, esse x representa o fator de redução ou de ampliação, certo? Se for um fator de ampliação, esse valor aqui ele vai ser fracionário e passa para cá, né? Então, eu vou ter essa forma desse jeito aqui, ou seja, um valor maior do que 1, 2 pontos e um valor 1, me indicando que eu estou aumentando a minha escala. Se for uma escala de redução, né? Ou seja, eu tenho a representação ao contrário, 1, 2 pontos e o valor, né, de multiplicação, ou seja, o fator de redução. Então, beleza, o que que seria isso, né? Então, às vezes pode ter ficado muito confuso. Então, vamos pela definição, né, da escala. O que que a escala, né, me fala? Tem um negocinho que é chamado de fator de escala, que é a definição da escala. Ele me diz que é uma proporção, é uma razão entre as dimensões do desenho dividido pelo tamanho real do objeto. Então, se eu desenho um retângulo aqui, ó, certo? E eu falo que essa dimensão, então eu estou puxando uma cota, né? Então, o processo de cotagem. Então, quando cotar um desenho é indicar seu tamanho, a sua dimensão. E aí eu tenho linhas auxiliares, né? Eu puxo linhas auxiliares, indicando de onde a onde vai a minha cota, né? Então, puxo duas linhas auxiliares, certo? E puxo a minha linha de chamada da cota. Liga as duas, e aí eu posso representar as extremidades desse segmento de reta aqui por setas, ou não preciso colocar, depende da forma de representação, e coloco a medida dessa dimensão. Então, por exemplo, eu estou falando que essa largura aqui é de 50 milímetros. E aí, quando eu vou analisar esse desenho, vai estar lá que ele está numa escala de
1 para 2. Opa, esse 2 aqui ficou feio. 1 para 2. Então eu peguei o desenho, né? E vi lá que esse desenho está em escala. Ele foi representado em escala 1 para 2. Se eu for fabricar esse retângulo aqui, né? No tamanho real, qual que seria o valor dessa largura se eu tenho uma escala 1 para 2? Então, eu tenho aqui, ó, a escala é 1 para 2, certo? O que que significa isso? Que cada unidade do meu desenho representa 2 unidades do objeto real, certo? Então, significa que esse meu 50, aqui no desenho, na vida real, vai significar 100 milímetros. Ou seja, eu duplico, né? Eu pego esse objeto real, reduzo ele, divido por 2 e desenho ele. Se eu precisar fabricar esse desenho, através da escala, eu sei qual que é a medida real do meu desenho. Então, a escala, ela traz essa proporção. Então, se eu sei qual que é a minha dimensão, seja no desenho ou seja no objeto real, e tenho a minha escala, eu sei encontrar as grandezas, né, desses objetos, seja no desenho ou seja na vida real. Ficou claro aqui? E a escala natural, né? A escala natural é aquela em que o tamanho do desenho, né, é igual ao tamanho real da peça. Ou seja, se eu for representar igual aquele celular que eu mostrei, um celular eu consigo representar ele, no tamanho dele, numa folha 4x4, né? Então eu realmente posso utilizar numa escala real, né? Numa escala natural, de 1 para 1. E se aqui, ó. Professor, Oi. então a escala é para definir o tamanho do desenho, então. Essa escala aí que você falou, de 2 para 1. Vai pegar o valor de 50 Isso. e multiplicar por 2, aí a somatória da multiplicação é o valor é o tamanho do desenho. Porque assim, ó, você tem que pensar assim: desenho é uma representação de alguma coisa real, né? Ou da minha imaginação, que eu quero fabricar aquilo como projetista, ou de alguma coisa que eu vi, transformei aquilo em desenho. Se eu estou desenhando alguma coisa que é muito pequeno, né? Então, por exemplo, imagina uma coisa pequena, né? Que você quer fabricar. Então, por exemplo, um pino ou um parafuso pequeno assim. Então eu quero lá representar o tamanho do filete ou passo, o filete dessa rosca, desse parafuso, ou o passo desses filetes, né? A distância. Se ele já é pequeno assim, se eu for desenhar ele em um papel, eu vou conseguir colocar a cota, indicar qual que é o passo lá? Não, eu preciso desenhar ele maior para eu conseguir fabricar, certo? Então, para eu desenhar ele maior, eu utilizo uma escala de ampliação, certo? E eu desenho, faço todas as representações de detalhe que eu preciso. Só que aí você vai e entrega lá para um torneador, né, fazer essa rosca, fazer esse parafuso. Ele vai ter que olhar aquela medida que você indicou, ver a escala e fabricar o parafuso do tamanho real, pequeno. Aí ele vai Hein, utilizar essa escala para encontrar a medida real. Então vamos lá, deixa eu hein, só. Ah, Professor, só um minutinho, eu tenho outra pergunta. Eu vou te falar, e um desenho, por exemplo, que tem várias medidas, aí como que essa escala vai trabalhar em cima dessas medidas? por proporção. Escala significa proporção. Então vamos lá. Então, cada Ó, medida dele, eu reduzo pela escala. Então aqui, ó. Deixa eu tentar entendi. desenhar. Deixa eu ver se eu consigo abrir um. Peraí. Não sei se aqui vai dar para. Deixa eu ver se eu consigo criar uma outra página aqui. Ah, Rapidinho, peraí. Que isso é importante. Ixi, Maria, o tempo voou, velho. Deixa eu tentar desenhar aqui, senão vai enrolar nosso tempo. não, fechou. Então vamos lá. Então, igual você falou, então eu vou desenhar um retângulo agora. Só para ficar mais fácil, eu vou fazer um retângulo. Então eu tenho um lado maior do que o outro, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, eu estou desenhando, vamos lá trazer para engenharia civil. Então eu tenho um cômodo aqui, uma sala, né? Então eu tenho essa sala aqui. E aí, eu tenho que, na vida real, essa sala, eu medi aqui, né? Então, essa largura dela, o comprimento dela aqui, na verdade, eu vi lá que é 15 metros. E vi que essa largura aqui, ó,
é 7 metros. E aí eu não consigo desenhar isso num papel, né? Meu papel maior que eu tenho é um papel A0 e eu não lembro de cabeça, mas não dá esse tamanho. Então eu preciso usar uma escala de redução para representar isso. Eu quero desenhar, por exemplo, numa escala de... Escolhe uma escala aí, 1 para 5. Usar uma escala 1 para 5. Então eu vou desenhar isso em escala 1 para 5. Desenhar ali... Eita Maria, deixa eu apagar aqui. Desenhar aqui em cima. E eu vou desenhar esse mesmo retângulo em uma escala, né, no meu projeto, né, na minha planta baixa. Eu vou desenhar ele aqui. Porra, rapaz do céu. E eu vou usar a minha escala de 1 para 5. Opa. Aí. O que que eu faço então? Eu pego essa medida aqui, divido por 5, que é a minha escala do desenho, certo? Eu pego 15 dividido por 5. Dá quanto? 3, né? 3. Eu represento isso aqui como 3. E aqui, 7 dividido por 5, 1,4. Isso. Só que, quando eu for cotar isso na planta baixa, eu não coloco esses valores. Isso significa que no meu desenho, se eu pegar uma régua, ele vai ter 1,4 centímetros lá o milímetro, certo? Só que na cotagem do desenho técnico, na planta baixa, eu coloco a dimensão real. Hum. Deu para entender? Eu só pego essa proporção, reduzo ele para representar de forma proporcional. No papel, né, se eu tiver utilizando a medida em centímetros, se eu medir com a régua lá, o meu traço, né, na largura aqui vai ser 3 centímetros, na altura vai ser 3 centímetros. Só que na hora de eu cotar, fazer as cotas, né, para, por exemplo, fazer um projeto, alguma coisa, eu coloco, né, por mais que esteja nessa escala de 1 para 5, eu indico aqui na cota 7 metros e 15. Então só para contextualizar, ver se eu entendi. No desenho, você vai colocar o tamanho da cota, mas na Isso, representação do tamanho, você vai colocar o real. isso, isso. Aqui, ó. Beleza, obrigado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? Então, quando eu desenho, por exemplo, um software de desenho no AutoCAD, certo? Então, nesse AutoCAD, eu desenho, já tem duas formas da gente desenhar. Eu posso desenhar na área lá de desenho, né? No model, eu posso desenhar ele no tamanho, na escala 1 para 1, e depois, quando eu for imprimir, eu aplicar o fator de redução, de escala, na hora de imprimir. Então, esse fator de escala, ele é uma proporção entre o desenho, geometria, ou seja, eu pego o que é grande, conservo as unidades dele e reduzo de forma proporcional. Só que para eu fabricar, por exemplo, para o pedreiro fazer essa casa aqui, vai estar indicado lá para ele na cota do desenho 15 metros. O tamanho real. É, o tamanho real. E por que então que eu aplico esse fator de escala? Porque a gente tinha antigamente, né? A gente tem hoje em dia ainda um carinha que é chamado de escalímetro. Então, o escalímetro, ele tem as escalas, os valores dele, e aí eu pego esse escalímetro, coloco no meu desenho, né? Na escala, por exemplo, vai ter a escala de 1 para 5. O quanto eu ler naqueles anel graduado do escalímetro vai me representar a grandeza no tamanho real, certo? Então, antigamente era desenhado no papel e eu utilizava. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo conhece um escalímetro? Nunca vi. Nunca viu? Opa. Então, escalímetro é esse carinha aqui, tá vendo? Vocês estão enxergando aí? Sim. Uhum. Então, ele é uma régua, certo? Que indica aqui, tá vendo? Que cada parte dele tem um valor de escala. Então, se eu pego lá no papel. Então, por exemplo, o projetista pegou e esqueceu de colocar uma cota, né? E aí eu não sei qual que é aquela cota. Só que eu tenho a escala e tenho o escalímetro. Aí eu pego esse escalímetro, meço aqui, né? Por exemplo, deu aqui, ó, 0,5. Então eu vi que meu segmento de reta deu nesse 0,5 aqui. Significa que aquele desenho lá, né?
que está representado na escala, na vida real é 0,5 metros. Se eu pego esse desenho e medir aqui, ó, no 1,5, significa que na vida real ele é 1,5 metros, entendeu? Sim. Com esse escalímetro aí facilita, então. Isso. Então, por exemplo, se é comum, né, de projetista esquecer de colocar a cota no seu desenho, né, no desenho. Então, esse escalímetro, né, ele serve justamente para isso. Se o desenho foi, se o projeto, né, ele foi realmente desenhado em escala, quando eu coloco o escalímetro lá na escala certa, eu sei qual que é a medida do objeto real. Real. Então é isso, pessoal. É, não deu, a gente acabou tomando muito tempo aqui, mas ficou claro? Tem alguma dúvida aí? Não, de boa. Nós só precisamos fazer mais aulas dessas. Hum. Não, beleza, então, pessoal. Antes, Qualquer antes, antes os das presenciais, né? presenciais. É. Então é isso, pessoal. Até a próxima, então. Valeu, Tá. obrigado. Valeu, obrigado, Igor. Falou.